O facto de não nos sentirmos merecedoras é o que muitas vezes nos impede de crescer, de alcançar os nossos maiores e melhores sonhos e principalmente de realmente jogar o jogo. E é sobre isso que eu quero conversar contigo, de facto, para nós juntas refletirmos sobre isso neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Eu não sei se tu assististe ao Squid Game. E eu não falo do Squid Game a série, mas Squid Game o desafio. Primeiro... Eu sei que já vai na segunda temporada, a série em si. Eu assisti a primeira temporada, mas a justificação que dão no final da primeira temporada deixou-me assim com muita azia da série toda, e então eu nem sequer assisti a segunda temporada, tá? Mas eu acho que eu tenho que fazer esse disclaimer aqui, dizer que vai sim ter spoiler do desafio, não da segunda temporada da série, aqui neste episódio do podcast. Por isso, se tu não queres spoiler, eu sinto muito. Se quiseres ouvir a reflexão, vais ter que levar com um pouco de spoiler. Ok? Mas, eu quando vi a série, eu vi a série até o final e todo mundo sabe o quão instigante é aquela série, o quão bem feita está nesse sentido, pelo menos do meu ponto de vista. Mas quando chega no final, eles trazem ali uma justificação que para mim não faz sentido algum, ok? Entretanto, eles lançam, logo após a primeira temporada da série, eles lançam o desafio, o game. No game, nesse challenge que eles fazem, nesse desafio, primeiro, cá entre nós, tu, depois de assistires à série, inscreverias para participar do desafio? Por mais que dissessem que vai ser um jogo e não sei o quê, tu te inscreverias? Eu não me inscreveria, tá? Porque, sim, aquilo que é a série, uma pessoa fica a pensar, será que é mesmo só um jogo? Já vem essa dúvida ali. Eu sou bem desconfiada. Já ficaria com uma pulga atrás da orelha, provavelmente não me inscreveria. Mas, entretanto, fizeram o desafio, foi maravilhoso e tal. E fizeram a segunda temporada, e com a segunda temporada veio também a segunda temporada do desafio. Que basicamente, e o que é o desafio se tu não estás familiarizado, se tu não assististe o Squid Game? O desafio é basicamente eles trazerem um pouco da série, trazerem alguns exercícios da série para a vida real num jogo, e as pessoas ganham os tais 4 milhões e 560 mil dólares, no caso. Quem ganhar, não é? O último que chegar, afinal, ganha esse montante. Eles pegam aqueles jogos que estavam na temporada da série e trazem para o desafio. Então, aqui, nessa segunda temporada do game, foi exatamente o mesmo. E eu estava a assistir muito perto da final. Aliás, temos ali o número... Acho que o número dele é o 98 ou 298. Agora já não me lembro, porque é assim que eles se tratam, não é? No jogo. Agora não me lembro se é 98 ou se é 298. E, primeiro, há um jogo em que eles têm que vestir o colete para basicamente fazerem duplas, em que ele acaba por ficar de fora. Ele já estava com o colete e havia alguém que tinha ficado de fora, que não tinha dupla, e o jogo dá ali o twist de... tu tens a possibilidade de escolher alguém para tirar o colete e ficar no teu lugar. Na hora eu pensei, a pessoa que não tiver o colete vai ser eliminada na hora, porque não conseguiu fazer dupla com ninguém. Só que é o único momento dentro do jogo em que alguém fica de fora e não é eliminado. E nisso é aquele 298, 98, enfim, agora honestamente não me lembro o número dele, só sei que acaba em 98. Ele fica de fora. E nós ficamos.
calma lá, se ele ficou de fora, ele vai ser eliminado. Só que como não disseram que ele ia ser eliminado, ficamos naquela, gente, o que aconteceu com ele? E, basicamente, ele simplesmente só ficou... como é que eu vou dizer isso? Não ficou eliminado, ele não participou daquele jogo em específico dentro do desafio. Foi a única pessoa no desafio todo das 456 pessoas, ok? Entretanto, ele passou automaticamente para o próximo jogo. Então, o próximo jogo era aquele jogo da confiança. Fica todo mundo sentado na cadeira, vendam os olhos e o pessoal da produção vai andando, vão dando voltas, escolhem alguém para colocar uma caixa em frente à pessoa que eles querem eliminar, basicamente. E ele passa direto para esse jogo. Durante o jogo, ninguém o escolhe para eliminar, o jogo acaba, ele é uma das pessoas que fica ali salvo. O certo é que ele consegue chegar aos 5, ok? Finalistas do jogo, aos top 5 finalistas do jogo. Porque, entretanto, depois desse jogo, há um outro jogo dentro do dormitório que ele acaba por ganhar por muito, muito, muito pouco. Mas ele vence. E ele fica dentro dos top 5 finalistas. Gente, sério. Isso me fez refletir e, de certa forma, irritou-me num nível que eu quis trazer isso para aqui e depois vou explicar o que é que isso tem a ver contigo, comigo, conosco, na nossa vida real, no dia a dia. Ele, quando vai para os top 5, nos top 5 tens ali um jantar que eles fazem e nesse jantar também acontece um jogo e que alguém é eliminado. E era um jogo de azar, basicamente. Porque existiam 5 moedas, todas essas moedas tinham um símbolo nelas e só uma das moedas é que não tinha símbolos nenhum. E quem ficasse com essa moeda no final da rodada do jogo era eliminado. É assim. Para começar, mostram algumas falas deles, porque, pelo que eu percebi, é que quando eles quando eles entram, antes sequer de provavelmente começarem a jogar ou durante a entrevista, alguma coisa do gênero, fazem uma quantidade de perguntas e gravam-nos e eles estão numa sala com câmeras e isso tudo. E no decorrer do jogo vão mostrando algumas das falas que eles disseram enquanto estavam naquele momento de entrevista, digamos assim. Que é para nós, eu acho que essa foi a forma que eles arranjaram de nós conhecermos um pouco da pessoa, um pouco das motivações daquela pessoa para estar no jogo, um pouco da história daquelas pessoas e, claro, criamos uma certa afinidade, empatia e torcermos pela pessoa. O certo é que quando ele está no jantar, pela ordem que eles estavam sentados, era a ordem pela qual eles iam jogar. E ele era a segunda pessoa. Ou seja, a primeira pessoa ia escolher as moedas e ele iria ter que adivinhar em que mão é que estava a moeda correta, digamos assim. Que a moeda correta, obviamente, seria a moeda que não eliminasse, porque o objetivo era tu não ficares com a moeda que eliminava. E ele, nisso, vira-se para o outro rapaz, que eu agora não me lembro o número, acho que é um 83, e diz-lhe, eu quero a moeda preta. Ou seja, ele quer a moeda que eliminaria. E quando ele fala isso, eles mostram uma fala dele durante as entrevistas a dizer que, basicamente, ok, não vai ser a tradução fiel, mas basicamente que ele não se sentia merecedor, que basicamente ele dá a entender que ele não se sentia merecedor de nada de bom. Logo quando ele falou isso, dentro de mim ficou tipo, what? Tipo, por quê? É forte, obviamente, tu ouvires isso, internalizares isso e refletires sobre isso. E eu logo fiquei a refletir. Nossa, o que é que faz uma pessoa se inscrever num jogo como esse, querer participar de um jogo como esse, mas sem sentir que ela merece ganhar o jogo? E estando nos top 5, tu deixaste para trás 451 pessoas. E tu estás ali no top 5. O que é que te faz pensar que tu não és merecedor? Mas tá, fiquei mesmo incomodada com aquela fala dele.
Nisso ele continua a insistir que ele quer, porque ele quer a moeda preta. E o, o outro adversário, não é? Já não me lembro se ele diz ali exatamente onde estava a moeda preta ou se ele fez um trick com ele. Mas ela dizia, não, eu quero moeda preta, não sei o que e tal. E pronto, lá ele tomou a moeda preta. Ele bateu na mão que estava a moeda preta e efetivamente estava ali a moeda preta e ele pegou a moeda preta. Quando ele pega a moeda, ele fica meio... sabes quando tu ficas com aquele sentimento de será que eu fiz a coisa certa ou será que eu não fiz a coisa certa? Ou, nossa, será que eu devo fazer isso? Ele ficou com uma cara bem suspeita. E o adversário que acabou por lhe passar a moeda pergunta-lhe, diz, não pergunta, mas basicamente afirma surpreendido: calma lá, tu não vais te eliminar, pois não? E assim, ele começa tipo as lágrimas a escorrer e eu pensei, por quê? E inclusive os outros adversários que estavam com ele no jantar diziam, não, tu mereces estar aqui. Mas vamos ser sinceros, né? Um jogo desses. Há pessoas que estavam ali, que estavam com motivações e com uma determinação muito mais forte que ele. Se ele estava disposto a fazer isso, por mais que eles lhe dissessem, não, tu mereces estar aqui, se ele tivesse realmente disposto a desistir, eles queriam continuar no jogo. Essa é a realidade. Eles queriam continuar no jogo. E não ia deixar de continuar no jogo porque ele quer se eliminar, então eu vou me eliminar para ele continuar no jogo. Não. Querendo ou não, naquele momento é cada um por si. E cada uma pessoa faz a sua escolha conforme aquilo que quer. E é engraçado porque uma das coisas que ele diz, inclusive quando eles estão no jantar que perguntam o que é que ele faria com o dinheiro, ele diz que ele tem a mãe, que a mãe tinha uma doença que eu agora honestamente não me lembro qual é a doença, e que ele gostaria de, com este dinheiro, trazer a mãe para perto, conseguir dar melhores tratamentos a ela, isso tudo. E eu fiquei mesmo a refletir, eu fiquei a pensar, como assim ele se sente tão desmerecedor, nem sei se essa palavra existe, de ganhar esse jogo mesmo sabendo que o que ele iria utilizar esse dinheiro para fazer é algo que é realmente importante para ele. E ele, quando estava a dar basicamente a moeda às outras pessoas, né, porque ele dizia a pessoa onde estava a moeda correta, ele dizia uma frase que realmente ficou muito na cabeça. É só dinheiro. Gente, eu fiquei, é só dinheiro? É só dinheiro que está a fazer falta para ajudar a tua mãe, por mais que tu possas não conseguir curá-la, mas se calhar consegues dar o melhor tratamento para ela, consegues trazê-la para perto de ti, que é algo que tu não estás a conseguir fazer nesse momento. É só dinheiro? Nós para chegarmos nesse nível de autossabotagem mesmo, nós precisamos estar muito desacreditados de nós. Precisa ser algo muito mais forte, porque teve que ser algo muito mais forte para fazê-lo. Se eliminar, desistir do jogo e não pensar naquilo que ele realmente poderia fazer com aquele dinheiro e mais. Ele continuava a dizer nas entrevistas, nas falas, a cada jogo, ele quase que tinha um mantra e quase que fazia uma oração a dizer, quer eu ganhe ou quer eu perca, Jesus, eu confio em ti, qualquer coisa do gênero. E eu realmente fiquei a pensar, Jesus, eu confio em ti? Como assim? Como assim? De verdade. Como assim eu confio e eu estou a me autossabotar no jogo? Eu estou a sentir que eu não mereço. Se eu confio em Deus e se eu tenho essa fé tão grande, como é que eu me autossaboto? Como é que eu acho que eu não mereço mais e melhor? Porque querendo ou não, o jogo trata-se disso. O dinheiro, ele é sobre isso.
É sobre as melhores possibilidades, as melhores oportunidades. É sobre realmente tu teres opção de escolha, que é o que ele naquele momento na vida dele, por aquilo que ele partilhou, ele não tinha. E ele se eliminou. Eu fiquei a pensar realmente nisso, porque não faz sentido, mas é o que mais acontece. É o que mais acontece conosco. Nós passamos o tempo todo a fazer escolhas com base na nossa autossabotagem e nessa crença, porque realmente ele acreditava que ele não merecia mais e ele não merecia melhor, e nós passamos a nossa vida a fazer isso, a fazer a nossa escolha com base nessa crença de que nós não merecemos aquele lugar, de que nós não merecemos aquilo que está a acontecer conosco, de que nós não merecemos aquela oportunidade. E mais, que os outros que estão a jogar o jogo merecem mais do que nós. Porque ele deu a entender que o que as outras pessoas à volta dele iriam fazer com aquele dinheiro era muito melhor que essas pessoas tivessem ganho e ele não. Mas calma lá, gente. Ele poderia jogar realmente o jogo até o final. E, no caso de ele ganhar, ele podia ajudar essas pessoas que jogaram com ele até o final, já que ele acreditava tanto que essas pessoas também mereciam. Ele não precisava abrir mão dele, dos objetivos dele, daquilo que ele iria fazer com aquele dinheiro em prol dos outros. Mas quantas vezes nós não fazemos isso, não é? Quantas vezes nós não abrimos mão daquilo que nós queremos porque nós acreditamos que outra pessoa merece mais do que nós? Eu realmente fiquei a pensar muito nisso, fiquei a refletir muito sobre isso e fiquei a refletir sobre a autossabotagem mesmo que está por detrás disso. Porque quando ele reforçava e repetia aquele mantra a cada jogo, a cada decisão que ele tinha que tomar, eu ficava a pensar. Aliás, eu lembrei-me agora de, enfim, não sei se isso pode ser considerado uma história, uma parábola, que eu não vou saber contar como deve ser, obviamente, mas quem souber contar direitinho pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar ver. Mas eu lembrei-me agora porque eu ouvi isso, alguém a contar isso, mas era qualquer coisa como o homem que acabou por naufragar de alguma forma, então estava no alto mar a pedir literalmente a Deus por ajuda para tirá-lo de lá, para socorrê-lo. E nisso, Deus foi mandando ajuda, não é? Mandou um barco, mandou alguém num iate, numa mota d'água, passou um pescador. Pessoas que poderiam ajudá-lo e pessoas que chegavam lá e diziam, nossa, eu vou te ajudar e não sei o quê. E a resposta dele, enquanto ele estava ali na água, era basicamente, não precisa, Deus vai me ajudar. Não precisa, Deus vai me ajudar. O pescador, olha, vem, sobe aqui, vou te ajudar, vou te mandar. Não é preciso, Deus vai me ajudar. E as pessoas até ficavam, ok, se tu não queres, eu vou à minha vida, não vou ficar aqui a olhar para ti, nem eu estou obrigada a subir no barco, não é? E ele acaba por morrer. E quando ele chega no céu, ele pergunta, Deus, mas por que é que tu não me ajudaste? E Deus diz, eu ajudei, tu não aceitaste ajuda. Porque eu mandei o pescador, eu mandei não sei quem, eu mandei não sei quem. E, para mim, isso reflete-se muito na história desse jogador. Porque ele estava ali no jogo, constantemente com esse mantra, que era quase uma oração, de que confia em Jesus. E ali poderia ser a oportunidade que Deus estava a dar para ele conseguir melhorar a situação dele e da mãe. E ele, não, é só dinheiro. Nossa, gente, eu acho que dá para vocês perceberem o quão eu fiquei realmente irritada, mas o que me irrita mais é que isso é real. Isso é real, isso acontece. E óbvio que muitas pessoas, né, tu do outro lado, podes ver o jogo naquele momento e pensar, que burro. Mas quantas vezes não somos nós nessa situação? Pode não ser numa situação dessas, que envolve essa quantia de dinheiro, que envolve esse jogo, que envolve os desafios, mas pode ser uma situação muito parecida.
muito parecida em que nós deveríamos jogar o jogo e nós deveríamos lutar e nós deveríamos fazer a nossa parte e nós estamos naquela, não, Deus vai me ajudar. Enquanto Deus está a dar ajuda e nós não estamos a receber essa ajuda. Porque, de verdade, o que é que nós pensamos que acontece quando nós pedimos uma ajuda a Deus? Que Ele vai esticar a mão e literalmente tirar-nos daquela situação? Não! Não! Não é isso que vai acontecer conosco. O que acontece é, Ele nos dá possibilidades, nos dá pessoas, nos dá oportunidades para que nós possamos sair daquela situação. Não tem como, não tem como nós ficarmos nessa posição de acomodação. Não tem como nós jogarmos a toalha no chão e esperar que Deus resolva tudo. Não é assim que vai funcionar. Não é assim que vai funcionar. E naquele momento foi isso que ele fez. Ele estava à espera que Deus fosse ajudá-lo a tirar a mãe dele da situação em que a mãe dele está, a dar melhores condições à mãe dele. Mas quando Deus deu uma oportunidade, uma possibilidade, que de facto isso eu acredito, ok, de jogar um jogo e sair de lá como campeão do jogo, como vencedor do jogo, com aquela quantia de dinheiro que sim iria mudar drasticamente a vida dele, se ele soubesse utilizá-lo, como é óbvio. E ele, eu não sou merecedora. Como é que pode? Como é que pode eu confiar e ter fé em Deus, em Jesus, em que essa força maior do que eu vai me ajudar e ainda assim eu abrir mão das oportunidades, das possibilidades que me aparecem em 456 pessoas. Não, em todas as pessoas que se inscreveram, tu foste uma das 456 selecionadas. Dentro dessas 456, tu chegaste no top 5. E tu achaste que tu não eras merecedor ao ponto de desistir, de não jogar o jogo. E trazendo isso para nós, em esses 8 bilhões de pessoas que existem, nós muitas vezes, se nós pararmos para refletir, e é isso que eu quero que de verdade vocês façam, ok, a partir desse episódio, parem para refletir, ok, nas oportunidades e nas possibilidades que vocês têm nesse momento que muitas outras pessoas não têm. E não olhem para os vossos adversários, vamos chamar assim, para os competidores, para as pessoas que estão no jogo convosco, como pessoas que são mais merecedoras. Elas não são, nós não podemos ter essa visão. Porque se eu olho para as pessoas que estão ao meu lado e acredito que essas pessoas são mais merecedoras de ter o sucesso, são mais merecedoras de ganhar aquele jogo, seja lá qual é o jogo que eu esteja a jogar, não é? E isso é importante também nós entendermos qual é o jogo que nós estamos a jogar. E nesse jogo que nós estamos a jogar, quem são as pessoas com as quais nós estamos a jogar? Não quero falar contra, mas acaba por ser contra, sim. Não é? Porque não necessariamente eu estou a jogar com a pessoa, porque nós não estamos a fazer muitas vezes uma dupla, ou um trio, ou uma equipa, mas são pessoas que, putz, nós estamos numa disputa, querendo ou não. E nessa disputa, eu tenho obviamente que pensar onde é que eu tenho vantagem e como é que eu posso utilizar essa vantagem. E em muitas situações é sim sobre isso. É sim sobre isso. Só que se eu não acredito que eu mereço, eu não faço o que é preciso. E muitas vezes é isso que está a acontecer conosco. Nós não estamos a acreditar que nós de facto merecemos. Se tu parares e pensares neste sonho que tu tens, num projeto gigante que tu queres tirar do papel, provavelmente tu ainda não o fizeste. Tu ainda não o tiraste do papel porque tu não achas que tu realmente és capaz. Tu não achas que tu realmente mereces conseguir que aquilo tenha sucesso. Conseguir ser bem-sucedida nisso. E isso tudo, obviamente, contribui nas tuas ações, mesmo que inconscientemente. Porque muitas vezes tu não tens consciência de que tu achas que tu não mereces. Muitas vezes, mesmo verbalizando de vez em quando, tu não paras para refletir de facto. Putz, como assim? Eu já tive várias situações em que
eu tenho plena consciência hoje, de que eu não fiz mais porque eu não achava que eu merecia aquilo. E muitas dessas situações que eu acabei por dar a volta foi quando eu percebi, calma lá, eu posso estar lá. Eu mereço estar lá. Existe sim um motivo e um propósito de eu ter chegado até aqui. E esse é o pensamento que muda tudo. Porque se eu penso que eu não mereço, automaticamente é isso que eu sinto. É isso que eu realmente carrego comigo. E aquilo que move a minha ação é aquilo que eu sinto. Se eu sinto que eu posso mais, se eu realmente acredito nisso, eu vou colocar a minha energia em fazer mais. E é isso que vai me trazer o resultado. Então, a mensagem que eu quero, de facto, deixar aqui é que enquanto nós não acreditarmos que nós merecemos algo, nós não temos os comportamentos necessários para que nós consigamos alcançar aquilo. E se eu não tenho os comportamentos necessários para que eu consiga algo, eu nunca vou conseguir isso. E não se trata necessariamente de sorte. Não se trata de necessariamente não vir para ser. Que muitas vezes nós utilizamos essas falas. Ah, foi sorte. Ou, olha, eu não tenho sorte. Ou, não era para ser. Nem sempre é sobre isso. Muitas vezes é sobre o quão nós acreditamos que nós merecemos e quão nós fazemos para merecer isso. De verdade, nós somos todos merecedores. Independentemente do jogo que tu estejas a jogar, acredita que estar no lugar onde tu estás, estar na posição onde tu estás, é sim algo para tu agarrares e tirares o maior proveito disso. Se tu entraste no jogo, então joga o jogo. Joga o jogo e joga até o final. Não desiste porque tu achas que a outra pessoa é mais merecedora. Se nós desistirmos de jogar o jogo por achar que a outra pessoa é mais merecedora, nós não vamos conseguir ganhar o jogo e a outra pessoa sim vai ser mais merecedora. Não por ela ser mais merecedora, porque nós deixamos que ela merecesse mais do que nós. Ok? De verdade, eu espero que essa minha inquietação quando eu ouvi isso e toda essa reflexão que eu tive com base nisso tenha de alguma forma ajudado quem está do outro lado. Tenha de alguma forma te ajudado a repensar e parar e realmente olhar para a tua vida, no 360 mesmo, e perceber qual é o jogo que tu decidiste jogar e até que ponto tu estás a jogar esse jogo no máximo. Até que ponto tu estás a jogar esse jogo com todas as tuas forças mesmo. Porque se nós não jogarmos o jogo com vontade de vencer, nós não vencemos o jogo. Ponto. Final. Parágrafo. Ok? E se este episódio fez sentido para ti, se tu conheces alguém, uma amiga, que seja, que tu penses, esse seria um bom episódio para ela ouvir, envia esse episódio para essa amiga. Obviamente que para mim é muito importante e eu gosto muito quando vocês partilham. Inclusive, se partilhares nas tuas redes sociais, podes marcar @EdelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que vai ser um prazer para mim ver e saber quem é o rosto que também está do outro lado. Mas seja de facto uma estrela na vida de outra mulher e envie esse episódio para iluminares não só a vida dela, mas o caminho dela e fazer com que ela, de facto, comece a se ver como uma pessoa merecedora e comece a jogar o jogo com vontade de vencer. Porque só assim a gente tem a possibilidade de ganhar o jogo. E eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!